E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre GANs, né? Especificamente, a gente estava falando sobre um paper relacionado a usando GANs, né, para um modelo de inteligência artificial para um meio que um quadrúpede, né, um 3D, no mundo 3D, né, no mundo virtual, para fazer os movimentos deles parecerem mais naturais, né? Então seria uma aplicação muito legal para games relacionado a esse tipo de personagem. Enfim. E aqui a gente vai ver o código relacionado a MLP, que é Multilayer Perceptron, que a gente estava vendo aqui, né? A questão de que aqui na esquerda tem os inputs, né? São os dados, por exemplo, para ter imagens. No caso do paper que a gente estava lendo, seriam clipes, né? De movimentos de quadrúpedes. Então eles estavam usando para treinar o sistema a andar, né? A se mover como um animal, como um tigre, por exemplo, entre aspas, poderia dizer. Enfim, animais quadrúpedes que se assemelham mais ou menos a um tigre ou algo do tipo. Cachorro, enfim, cavalo, sei lá, não importa. Esses seriam os dados, né? Os clipes do jogo. É, e ali na parte do meio é as camadas de aprendizado, também que eu já falei, só que agora vai ficar mais claro, né? Então, nesse caso aí tá mostrando uns repositórios, né, no GitHub do Aymeric Damon, do da Tsinghua University, né, que é onde a gente parou no último vídeo. E ele vai ter uma parte que vai ser só exemplos de código em TensorFlow. E um específico vai ser um de Multilayer Perceptron. Esse que a gente vai ver agora. Então, primeiro, dá pra ver ali que a primeira variável ali vai ser MNIST, né, que é um banco de dados de imagens. Então ele vai usar um banco de dados de imagens para treinar o algoritmo, é um banco de dados bem padrão aí, bem antigo. Então o banco de dados ali vai ser o MNIST, simples. Aí ele está lendo, que vai ser um arquivo, se não me engano, CS em Excel, né? E vai pegar esses dados. Então aqui, nessa parte de cima, já está os dados já, o input, né? Então essa parte da direita, da esquerda, né? Já tá aqui. Seria nessa variável MNIST. E mais para baixo a gente vai ter os parâmetros, né? Que a gente normalmente, na notação de inteligência artificial, matemática, a gente fala que é teira, né? Ou tera, seja lá qual for a pronúncia. E aqui tem coisas importantes, que vai ser muito importante para até entender o básico aí relacionado à inteligência artificial. Aqui a primeira variável vai ser learning rate, que é a velocidade de aprendizado. O padrão é 0.001. Pode variar até 0.005, 0.006, mas o padrão para você começar um sistema é 0.001, que é o padrão de aprendizado básico. Não é o básico, na literatura foi o mais básico aí. Pode ter sido outros em outros artigos, mas enfim. É relacionado a treino de baixo, batch size, que eu não vou explicar agora, que é 100. E na parte de baixo vai ser os parâmetros da rede, que vão ser as camadas. E as camadas a gente pode ver aqui, né? Essa parte do meio. Então essa parte do meio, que são as camadas da rede, a gente vai ver aqui que ela vai ter duas camadas, né? Unicamente duas camadas, que cada uma vai ter 250 neurônios, né? Então, duas camadas, cada uma com 256. Também é um número padrão, normalmente, na literatura. Então, lá em cima, a variável MNIST são os dados que você quer usar, o X, né? A parte X, os inputs. Aqui embaixo a velocidade de aprendizado, batch size, que eu vou explicar depois, enfim. E aqui mais embaixo, lá no fundo, são os parâmetros theta, que são as camadas de aprendizagem. Nesse caso, duas. E ali do lado dá pra ver mais fácil, né? Eu deixei um pouco mais visual, né? A parte aí de aprendizado, são os parâmetros. E esses parâmetros, gente, eles vão estar envolvidos com a camada aqui do meio. Nesse caso vão ser duas camadas. Então imagina que tenha duas camadas aqui em vez de uma no meio. E com 256 neurônios artificiais. E
Todos esses parâmetros em vermelho eles vão agir nessa parte do meio. Então, basicamente isso. De novo ali mostrando a parte do meio. Ali também relacionado a input, relacionado à imagem, 784. E as classes relacionadas à imagem. As diferenças padronizadas na imagem. E lá embaixo vai ter uma coisa chamada weight. E eu queria mostrar que as camadas estão lá em roxo, né? Lá em cima está em roxo, 2 camadas. Embora a imagem só mostre uma em azul lá. Só que vai ter uma coisa aqui chamada weight. E o que é weight? Na linguagem de inteligência artificial, weight significa sinapses artificiais. Que seriam, entre aspas, essas bolinhas aqui no meio. As camadas do meio, que são 2 nesse caso, nesse código. Então vai ser uma variável randômica, né? Vai gerar os inputs randomicamente, entre aspas, e elas vão agir na parte do meio, né? Elas são variáveis, elas mudam conforme o programa vai aprendendo. Então, conforme o programa vai aprendendo, esses weights, essas sinapses artificiais, elas vão mudando. Então, bem importante. E só mostrando aí relacionado a que é com 2 camadas. Nesse caso aqui, a inicialização da rede, né? Usando o Multilayer Perceptron, né? Esse algoritmo. Lembrando que esse H1 e esse H2 que são relacionadas o H2 que é relacionado às camadas de aprendizado. Também tem ali a camada de aprendizado, né? Tanto o H1, o H2 e o Altman, né? Principalmente. Não, acho que tudo em azul aqui poderia ser relacionado às camadas também. Dá pra ver ali que tá num parênteses aqui mais pra direita, né? Nessa parte verde, Layer 1 e Layer 2 são camadas. As camadas aqui na imagem esquerda. E elas vão ter a matriz relacionada às sinapses artificiais, né? Então, basicamente, essas 2 linhas de código que está sinalizada por verde é relacionada às camadas de aprendizagem, que elas vão mudando com o tempo, com as sinapses artificiais dentro dela. Que são basicamente as bolinhas aqui que está marcadas em azul. Então, são as sinapses artificiais, elas estão ali. Quantas tem nessa rede? 256. Por que não mais? Por que não menos? Número padrão. É isso. A gente não pergunta por que funciona. Embora mudar talvez não um número tipo fixo, né? Ele pode ser mudado conforme a necessidade. E aqui citando um artigo relacionado a carros autônomos, estou pegando aqui uma imagem que tem 2 camadas, né? Então aquela lá que a gente viu antes, elas tem só uma. Então nesse caso, uma imagem mais acurada sobre a rede que a gente está mostrando, sobre essa rede aqui, né? Na prática, com 2 camadas, é essa imagem aqui. Então essa imagem tem a parte de input, que são os dados, que no caso do artigo que a gente estava lendo, seriam os clipes da animação do personagem, andando, né, o quadrúpede, que ele vai aprender com o tempo, né. Na parte do centro aí, em verde, marcado em verde bem nítido, né, a primeira e a segunda camada. Eu não lembro no paper especificamente para que serve a primeira e a segunda camada, eles dizem especificamente para que serve, a gente vai ver depois. Mas é basicamente isso. Então, dentro dessas bolinhas, entre aspas, tá? Essas bolinhas são só representações visuais, tá? Então, a gente vai ter... Cada camada aqui vai ter 256 neurônios artificiais. Esses neurônios, eles são números, tá? Eles são... podem ser considerados matrizes numéricas que vão mudando com o tempo, conforme o aprendizado do sistema. Vamos parar por aqui, né? Porque a outra parte vai ser um pouco mais complexa. Então, para não ficar até 15 minutos, vamos acabar por aqui. Então era isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. No próximo vídeo a gente vai entender mais relacionado a essa rede, né? A rede básica relacionada a redes neurais e a GANs, né? Então era isso, até o próximo vídeo.